Capítulo 30. O que será de mim? Voltamos para a colônia Jardim Érida de aerobus. Chegando na colônia Jardim Érida, fui recebido pelos meus colegas de trabalho. Ganhei um abraço da diretora Bey, uma das ministras da regeneração, e quando voltei para a ciranda colorida, as crianças ficaram felizes, muito agitadas em me ver. Abracei algumas, beijei outras e a pequena Fátula, joguei para cima e peguei de volta. Claro, ela gostava e pedia que eu fizesse outra vez, mas a danadinha não me contou que já sabia voltar. E a última vez que joguei para cima, ela flutuou e deu uma gargalhada e disse mentalmente: Shadraque, já sei voar. Segurei a menina pelos pezinhos e disse: legal, mas aqui não pode. Fui trazendo ela para o solo e as outras crianças riram. Então pedi à professora Fabiana para apostar corrida com eles nas pistas de volitação. Ela permitiu e nos divertimos um pouco. Passaram-se alguns meses e claro, eu voltei às minhas atividades. Recebemos notícia de Genésio. Pá Joaquim e Rosinha nos informaram que ofereceram a liberdade a Genésio dentro do prazo estabelecido, mas ele recusou porque já não precisava das drogas e viu naquelas telas muitas falhas do passado e do presente. Implorou para esquecer tudo aquilo e foi encaminhado para a reencarnação. Fiquei sabendo que ele vai retornar como filho de sua irmã mais moça, só que abusou das drogas. E como esse vício atingiu seu perispírito, será uma criança com autismo. Eu não sabia o que dizer. Fiquei pensando, o que será que vai acontecer comigo na próxima existência? Serei normal, ou deficiente? Quais serão as minhas provas? Eu estava com esses pensamentos quando alguém resolveu me assustar. Era Kimberly. Ela também estava com saudades. Me contou que iria visitar sua mãe e a diretora Bey deixou que ela me levasse. Nós fomos com Anselmo e Simone. Eles trabalhavam como visitadores, ou seja, auxiliavam os desencarnados a visitarem seus parentes sem serem afetados com as más notícias caso a encontrassem. No final da tarde nós quatro embarcamos em um veículo pequeno e fomos até os Estados Unidos onde morava Samantha, a mãe de Kimberly. Já era de noitinha quando chegamos. Samantha estava na sala de jantar jantando com o homem. Kimberly queria se aproximar, mas Anselmo orientou que ela devia apenas observar antes de tomar qualquer atitude. O homem chamado David sugeria à mãe de Kimberly que ela deveria se distrair mais e ela afirmava que preferia continuar mergulhada no trabalho, a fim de esquecer a perda de Kimberly. David tentou explicar que essa não era a solução, mas Samantha não se importou, se despediu do homem e disse que ele precisava ir embora. Ele se despediu frustrado. Era visível o interesse que tinha por ela. Samantha entrou no quarto de Kimberly, onde tudo estava do jeito que a menina havia deixado quando desencarnou. Pedi permissão para me aproximar da mãe de Kimberly ao amigo Anselmo. Ele consentiu, já que eu não era da família. Cheguei perto de Samantha, abracei e falei: senhora, um dia vai encontrar sua filha. Ela não deixou de existir. Então Samantha falou sozinha: que ideia mais estranha. Eu sou ateu, não acredito que eu exista depois da morte, mas eu queria mesmo poder acreditar que vou encontrar minha filha. Kimberly disse: mas vai mamãe, estou aqui. Mas Anselmo pediu que ela se calasse esclarecendo: Kimberly, para instruir a sua mãe, você precisa estar bem equilibrada, para não prejudicá-la com fluidos de tristeza. Ela já se sente triste. O irmão Shadraque que eu permiti que interferisse, pelo fato de estar conhecendo sua mãe agora, mesmo assim ele deve saber o que dizer, senão terei que intervir. Simone nos olhava. Era uma assistente muito paciente. Chegou perto de Samantha, aplicou passes confortantes e disse perto dela: Deus é amor, Deus existe, Ele ama você, procure esclarecimento, saia mais dessa casa, divirta-se. Samantha se sentou na cama que um dia foi de Kimberly e disse consigo mesma: queria tanto acreditar em Deus, porque me sinto sozinha, mas nem sei por onde começar. Então Anselmo se aproximou e disse: faça uma prece, vamos orar por você e com você. Samantha se ajoelhou e começou a rezar um Pai Nosso meio errado e nós oramos com ela. Kimberly segurava suas emoções enquanto Samantha chorava abertamente.
De repente ela se levantou, pegou o telefone e ligou para alguém. Era uma amiga que ela não via há tempos. A amiga de Samantha a convidou para passar as férias de verão em sua casa nas montanhas. A princípio ela recusou, mas eu e Simone a incentivamos a aceitar. E graças a Deus ao final da conversa a resposta foi positiva. Voltamos para a colônia Jardim Érida satisfeitos. Afinal de contas, a amiga de Samantha era uma senhora verdadeiramente cristã e com certeza tudo daria certo. Já era quase madrugada, como já não durmo mais como antes, fiquei meditando, querendo ou não, um dia terei que reencarnar. Aquele sonho tão real que tive com aqueles seres, eles me deram a entender que eu podia escolher algumas coisas. Uma das coisas que eu quero escolher é ter um pai e uma mãe que me ensinem a doutrina da reencarnação, o amor infinito de Jesus, e peço para que esses meus pais não me deixem muito tempo ocioso. Quero um trabalho e ser saudável, tomara que já na infância eu possa progredir e que meus pais me ensinem pequenas tarefas para que eu possa ser independente mais tarde. Fiquei ali meditando na minha próxima reencarnação. Escutei uns passos. Era meu amigo Edmundo que se aproximava. Ele me perguntou: "Em que está pensando? Parece distante." "Na minha reencarnação." Respondi e continuei. "Sabe, eu não quero voltar, mas também não quero mais transgredir nenhuma lei divina." Edmundo deu um sorrisinho e me disse: "Não transgredir nenhuma lei divina. Só quando for perfeito, mas quanto menos leis quebrar melhor." "Sadraque, você gostaria de pesquisar sua condição no Instituto Renascer?" "Isso é possível?" perguntei. Edmundo respondeu: "Sim, podemos falar com Helena, uma das ministras do esclarecimento. Ela pode te dizer alguma coisa." Então combinamos de visitar a ministra assim que eu terminasse minhas atividades. O dia se passou e assim que eu estava livre, fui até o Ministério do Esclarecimento. Tive de esperar sentado em uma sala até que chegasse a minha vez. Quando chegou minha hora, entrei no gabinete de Helena e ela foi muito gentil. Então ela me perguntou o que eu desejava saber. Falei a respeito das minhas preocupações, a respeito da minha reencarnação. Então ele segurou as minhas mãos e me esclareceu dizendo: "Irmão Sadraque, agora que sabe que a reencarnação é uma lei impossível de ser evitada, também deve saber que é muito melhor que cada encarnação seja bem aproveitada. Não sei se você sabe, mas já é reincidente no suicídio. Estou falando de 3 suicídios. Você precisa entender que vai reencarnar, mas por outro lado, não se preocupe, não poderá ser agora. Você precisa entender claramente o real valor da vida." Fiquei espantado com as declarações de Helena. Eu me matei 3 vezes, quando estava na Terra. Confesso que estava determinado a me suicidar, mas nunca me passou pela cabeça que eu tinha tanta coisa para responder diante de Deus, porque antes pensava ter apenas uma vida só. Que tudo se resolveria apenas no juízo final, mas o juízo final não tem mais sentido porque somos eternos. Não sei se agradeço, ou lamento ainda mais. Agora não tem mais essa de juízo final, é juízo contínuo. Eu tinha tantas perguntas. Helena, percebendo que eu não saberia formular as perguntas necessárias, pegou um livro e me mostrou. Calmamente foi me explicando. "Sadraque, aqui estão alguns documentos que trazem muita informação a seu respeito. Informação a respeito dos 3 suicídios e vou te ajudar a entender algumas coisas. Em uma existência que você nasceu na Itália, era muito rico, a riqueza é uma prova e quando perdeu tudo, por não saber administrar, não teve a coragem de suportar a pobreza e atirou contra seu crânio. Em uma vida seguinte, já na Alemanha, aderiu à Primeira Guerra Mundial e não suportando seus próprios crimes, se suicidou do mesmo modo. Em sua última existência, nem a deficiência visual impediu seu suicídio. Você detestava a existência, um bem precioso do Criador. O existir é uma dádiva tão profunda que nem eu compreendo perfeitamente a vida. Você não aceitava ser cego, mas a cegueira muitas vezes torna mais aberta a visão espiritual. Agora deve compreender que para você reencarnar, precisa amar a vida. Você ficará um bom tempo no mundo espiritual e quando seu coração estiver pronto e for a hora certa, vou conversar com você. Por enquanto estude, trabalhe, se esclareça cada vez mais. Estou feliz com seu progresso. Está ajudando algumas pessoas e a si mesmo. Continue assim."
Então perguntei a Helena se poderia algum dia trabalhar cuidando de infelizes como Genésio. Helena respondeu: bom, esses departamentos são do Ministério da Regeneração e quando se trata de hospitais o departamento é do Ministério do Auxílio, eu não posso responder por eles, mas se você deseja ajudar, deve procurar informações. E foi o que fiz, usei meu tempo restante para ir até o Ministério do Auxílio, esperei como da outra vez e fiquei muito feliz em ter encontrado Luiz Augusto, ministro do Auxílio, falei para ele a respeito do meu desejo de ajudar pessoas infelizes, então Luiz Augusto me esclareceu. Veja bem, sua vontade é sincera, mas deve amar esses infelizes como Jesus, sem condenar nenhum deles e ter uma boa dose de paciência. Quanto aos umbrais, creio que ainda é cedo para que faça expedições, o que não quer dizer que nunca fará esse trabalho. Precisamos de colaboradores dispostos, a seara é muito grande. Por enquanto vou te conceder o trabalho de visitador no Hospital Rosa Lilás, você faz suas atividades durante o dia e visita algumas áreas do hospital à noite. Você visitará o setor dos isolados, se tudo correr bem, então, vou falar sobre você para a diretora B e para outros ministros da regeneração, quem sabe um dia faça expedições com os samaritanos. E assim foi, fui fazendo visitas aos hospitais. Minha primeira visita foi na ala de isolamento masculino. Muitos estavam desfigurados, choravam, lamentavam. Eu conversava com eles, cantava e a essa altura já estava aplicando passes como a Malha havia me ensinado. Os enfermeiros gostaram do meu trabalho e muitos pacientes progrediam. Outros porém, sem sucesso, mas eu não desistia, queria ser um samaritano. 8 meses depois a ministra Flávia, juntamente com a diretora B, me comunicaram que eu iria ser treinado pelo irmão Paulo e pela irmã Janete, juntamente com Luiz Augusto. O irmão Paulo era líder de um dos grupos de samaritanos da colônia Jardim Érida. No meu primeiro dia de treinamento, fui conhecer os animais que muitas vezes nos acompanham em expedições. Fiz amizade com 2 cães, eles pareciam com esses cães policiais que nós conhecemos. Também dei comida para uma espécie de ave bem maior do que eu. Acho que se deixasse poderia voar montado nela. O nome dessa ave era Aira, uma ibis viajores. Gostei daquela ave. Paulo disse que eu ficaria responsável pelo cuidado com os animais. Seria parte do meu treinamento. Cada semana eu seria treinado em uma atividade diferente. O treinamento durava 23 semanas, então eu faria a minha primeira expedição. Capítulo 31 O Deserto das Vozes. O tempo se passava e o meu treinamento estava quase terminado. Alberto Santana e Paulo me avisaram que na próxima noite eu iria participar da minha primeira expedição. Eu ficaria responsável por 6 animais. Eu já havia aprendido a dar os comandos necessários a colocar os animais em uma espécie de trenó que puxava os sofredores, e esse seria o meu primeiro trabalho como samaritano. Tudo que eu tinha que fazer era cuidar e dirigir os animais. A noite seguinte chegou e eu estava ansioso, mas também fiquei preocupado e perguntei a Paulo: amigo, a que espaço inferior nós vamos? Não é que eu tenha medo, mas não quero ir ao Vale do Choro. O irmão Paulo me acalmou dizendo: não se preocupe, também não achamos prudente levar você às zonas inferiores onde esteve. Vamos ao Deserto das Vozes, uma zona inferior pouco frequentada. Você vai encontrar lá escritores, cientistas, professores que usaram sua sabedoria em favor satisfação própria, que desperdiçaram seu tempo em vícios e mesquinharias. São os supostos sábios que se reúnem por afinidade. Muitos desencarnaram vítimas do câncer pelo abuso do cigarro, poucos deles cometeram suicídio. Também existem os que morreram do coração pela má alimentação e pelo estresse em busca de rendimentos. Não são agressivos. Existem mais sofredores do que verdugos. Não se preocupe, Sadraque, não te faremos andar além da capacidade dos teus passos. Fiquei feliz por eles estarem preocupados com as minhas possibilidades de trabalho. Não se exige nas colônias o que não estamos prontos para dar. Enfim, coloquei os animais na diligência. Eram 6 cachorros, mas eu tinha mais afinidade com Laika, Lubi e Aisha. Esses animais lideravam os outros. Também soltei a Ibis, a nossa querida Aira, e partimos em direção ao Deserto das Vozes.
Quando chegamos, o frio era quase insuportável. Homens e mulheres gritavam e choravam e muitos vagavam desorientados. Eu apenas observava o trabalho dos outros samaritanos, já que a minha responsabilidade era os animais. A princípio pensei que os animais nem seriam muito utilizados naquela expedição, mas eu estava enganado. De repente Laika e Lubi começaram a rosnar e a latir. Tirei os dois da diligência e deixei que fizessem seu trabalho. Eles andavam em volta dos que estavam sendo resgatados, rosnavam e latiam para uma espécie de besta que eu não sabia dizer se era um homem ou um lagarto. Também se aproximaram algumas serpentes, então soltei mais 2 animais, enquanto os samaritanos resgatavam e aplicavam passes confortadores àqueles irmãos sofredores. Os 2 primeiros animais que eu havia soltado continuavam rondando a diligência e os outros 2 corriam em direção às feras, espantando-as dali. A ira começou a sobrevoar emitindo seu grito e devorando as formas mentais, facilitando o nosso trabalho. Paulo me instruiu a soltar todos os animais, mais feras estavam vindo. Então perguntei: Paulo, você me disse que esse lugar era pacífico. E ele me respondeu: e geralmente é, mas parece que estão vindo séries de outros lugares. O deserto das Vozes é uma região do umbral e não tem a proteção das colônias. Os animais fizeram muito bem o seu trabalho. Teve um momento que até a nossa ave voou baixo espantando as feras. O trabalho de resgate durou a noite toda. Assoviei chamando os animais e coloquei todos para puxarem grande diligência. Chegamos à colônia Jardim Érida e os sofredores foram deixados nas alas da regeneração. Eu nunca tinha visitado aquele lugar antes. Naquele momento eu estava muito ocupado, não tinha tempo para conhecer o lugar. Levei os animais até seus lugares correspondentes e voltei para casa. Eu estava exausto, mas bem feliz, então descansei. Afinal de contas, estava sendo útil e fiz amizade com muitos amigos samaritanos. Além de Paulo, Roger também chamou minha atenção. Ele era jovem e às vezes me ajudava com os animais. Ele me falou de sua família na terra e perguntou coisas a meu respeito. Enquanto conversávamos, Paulo veio até nós e me esclareceu em minha casa dizendo: Sadraque, por enquanto você só vai conosco nas expedições uma vez por mês. Você desempenhou muito bem o seu trabalho, mas tem outras atividades durante o dia. Vamos conversar a respeito dos seus horários. E se quiser nos acompanhar sempre, terá que abrir mão do aerobal, porque as atividades no setor da regeneração são atividades pesadas e demandam energia. Tá certo. Respondi. Não pensei 2 vezes e tomei providências. Eu não podia deixar de coletar as frutas nos campos, nem deixaria de cuidar das crianças. Eu já não ensinava mais Luciana a se desenvolver, então deixei os treinamentos de aerobal, a fim de ingressar no grupo de samaritanos. Informei a Paulo que estava fazendo minha parte para contribuir com eles. O professor Marcelo, instrutor de aerobals, compreendeu perfeitamente as minhas condições. Ele disse que era um ato de altruísmo eu trocar uma atividade de diversão e treinamento do perispírito, por um trabalho sério e pesado. Mesmo depois de ter deixado aerobals, participava das expedições apenas 1 ou 2 vezes por mês, até que eu me acostumasse, sempre com a mesma tarefa, comandar e guardar os animais. Às vezes eu visitava os bichinhos simplesmente para fazer um carinho. Laika e Lubi eram os meus prediletos, mas eu dava carinho para todos. Então procurei Paulo e perguntei: esses animais também são espíritos desencarnados? Paulo respondeu: certamente, esses animais viviam na terra, mas agora servem com amor à causa dos samaritanos, claro, porque são muito bem cuidados. E um dia vão reencarnar? Perguntei. Com certeza, essa é a lei. E Paulo continuou a esclarecer. Nem todos os animais trabalham nas colônias. Existem algumas colônias dedicadas ao cuidado dos animais, como a colônia Rancho Alegre e a colônia Irmãos Menores. Ele continuou me esclarecendo algumas outras coisas. Em uma noite eu estava na minha casinha. Sim,
porque agora eu já estava morando em uma pequena casa particular. É claro que esta casa pertence ao Instituto Somos Eternos, mas eu posso morar nela. Eu até poderia comprar com meus bônus hora se eu quisesse, mas ainda não me sinto seguro para ser independente do Instituto Somos Eternos. Prefiro que a casa continue pertencendo ao Instituto e já falei à diretora B que qualquer pessoa que tenha se recuperado consideravelmente pode morar comigo, se ela decidir assim. A minha casa é pequena, amarela, tem 2 quartos, já aprendi a preparar alguma alimentação e não dependo apenas da bondade das cozinheiras do Instituto Somos Eternos. Só um quarto da casa tem uma cama, o outro quarto tem um pequeno divã branco e 2 poltronas. Também tem uma sala de banho que eu quase não uso mais, pois já me higienizo por conta própria, eliminando a impureza pela força da vontade. Considerações finais. Atualmente, fazem quase 6 anos do meu desencarne e me encontro bem. Continuo morando na colônia Jardim Érida, estudo na biblioteca do Ministério do Esclarecimento a respeito das minhas vidas passadas, tentando encontrar a melhor forma de reencarnar. Eu não tenho mais tanto medo de voltar, mas também não quero ser apressado, tanto para vir, quanto para ir. É preciso chegar o momento certo. Graças a Deus aprendi que o suicídio não é o caminho, porque existem irmãos que mesmo sabendo que continuam existindo, se condenam, mas não condenam o que fizeram. Tomásia e Kimberly estão estudando no Instituto Renascer, para reencarnarem daqui a alguns anos. Tomásia já está no isolamento do Instituto, pronta para renascer em breve. Eu continuo com os meus amigos samaritanos nas expedições noturnas e quando o dia amanhece, trabalho nos pomares da colônia, mas nunca pense que porque estou nessa colônia vale a pena o suicídio por estar em um lugar assim. Antes, conheci o Vale do Choro e só saí de lá pela intercessão das pessoas que amo e pelo meu esforço. Não é o suicídio que abre portas para cidades bonitas, mas o arrependimento. O suicídio abre portas para os vales do sofrimento. E depois do suicídio, se arrepender não basta, é preciso provar esse arrependimento em uma próxima encarnação. Então, amigos, enfrentem os sofrimentos desta vida, para não duplicar o sofrimento na outra vida e no plano espiritual. Apesar de destruir o corpo, você vai continuar existindo, então ame a vida, ame a Deus e ame ao próximo. Conclusão. Esta obra teve a colaboração de algumas pessoas importantes. Agradeço a mediunidade de minha irmã, que podendo me ver e me ouvir, ditou a minha história a Silvana, aquela que foi minha esposa, aos meus irmãos, mas principalmente agradeço ao meu amigo Alisson Roger Pisque, que digitou a maior parte da obra, já que minha irmã na presente encarnação, também tem deficiência visual. Agradeço também a colaboração dos meus amigos desencarnados que me ajudaram a formular a minha história e a escolher as palavras certas. Agradeço a Crisânia Velardim, Wilson Dias e a Margaret Bay. Foi uma satisfação imensa escrever uma pequena parte da minha experiência no mundo espiritual. Peço que perdoem qualquer falha, afinal de contas, não sou escritor e desde já, digo que esse pequeno livrinho foi feito sem nenhuma pretensão. Meu único objetivo é demonstrar aos parentes encarnados que continuo existindo, e fazer com que pessoas desistam, ou nunca pensem em suicídio. Por isso, escolhi palavras do nosso dia a dia, para que pessoas deprimidas não percam a disposição na hora da leitura. Agradeço antecipadamente a todos os leitores, muito obrigado. SWS